Hinami Shiina é uma garota colegial comum. Ela frequenta a escola e dá sempre o seu máximo pra não se atrasar pras aulas. Ela usa um tapa-olho em seu olho esquerdo que acaba chamando certa atenção das pessoas ao redor, mas isso não a impede de ter uma vida social bastante agradável, cercada de amigos que gostam bastante dela pelo seu jeito alegre, divertido e carismático. A Shiina, porém, tem um pequeno segredo que a faz sempre evitar uma aproximação mais direta quanto aos outros: o seu inexplicável e indescritível desejo de morte. Yakedo Shoujo é um mangá que saiu entre 2017 e 2018, escrito por Kantetsu e ilustrado por Satomi Yu, o autor de Kekai no Noa. Olha ele aí de novo. E eu quero deixar avisado aqui, vocês já estão acostumados comigo falando de uns temas mais pesados aqui no canal, só que essa obra em específico entra um pouco mais a fundo em alguns tópicos tipo violência e abuso. Ela faz isso de uma maneira mais seca. Então, se você for mais sensível, talvez não seja uma boa. Mas eu prometo também que eu vou tentar não pesar muito o clima quando chegar a hora de falar disso. Enfim, vamos lá. O mangá começa com o Kanami, um dos nossos protagonistas, acordando em casa, e a gente já vê que tem algo de errado porque a mãe dele o trata como se ele fosse o próprio pai. A gente não tem indicado o motivo, mas ele parece estar acostumado com isso. Na escola, a Shiina chega já chamando a atenção de todo mundo com seu jeito excêntrico, enquanto o Kanami dá o seu melhor pra ficar quietinho na dele, típico introvertido. Tudo corre bem, ele fica até um pouco mais tarde na escola e quando se levanta pra voltar pra casa, ao sair da sala, acaba esbarrando na colega, derrubando as suas coisas e dando de cara com um caderno escrito "Eu quero morrer" centenas de vezes. Ela tenta se explicar em pânico, mas é quando ele pega e fala: "Não, pô, achei legal isso aí que você fez. Queria ver mais." Ela então puxa ele pra dar um rolê e eles começam a conversar. O lance desses dois esquisitos é que ambos têm um certo desejo de morte. Pelo lado do Kanami parece ser algo voltado para um desapego à vida, ao passo em que pra Shiina vem mais como um fascínio pelo morrer. Ela não odeia a vida, mas ela enxerga algum tipo de valor na morte e na própria dor mesmo, sendo que ela conta pra ele que o seu olho esquerdo foi esmagado por alguém, mas essa memória pra ela é uma memória boa. Vai entender. Aí beleza, os dois têm esse encontrinho e ao final dele a Shiina marca de se encontrar de novo no dia seguinte pra ela mostrar um negocinho pro Kanami. Vai apresentar ele pra erva, você me pergunta? Antes fosse. No dia então, a menina o leva pra um antigo primário abandonado onde ela revela vários cadáveres de animais. Ela conta que ela os mata porque assim pode conhecer mais da morte sem de fato morrer ela mesma. E nisso ela algema o Kanami e puxa um machado pra matar ele. Daí ela acha meio exagero e troca por um punhal. Ele entra em pânico no início, mas depois cede e só aceita o seu destino, só que no final ela não consegue matar ele porque ele é o único que a entende. Mas nisso eles acabam fazendo uma promessa de em algum momento no futuro morrer juntos. Saudável. No dia seguinte, vendo a proximidade repentina que a Shiina começa a ter com o Kanami, a sua amiga Airi explode de ciúmes ao ser posta de lado pela garota. E ela avança agressiva pra cima do moleque. E a gente vê também que ela conhece o segredo da garota. No fim, um dos professores separa a briga e mais tarde a gente tem a dupla bizarra no intervalo, conforme a garota começa a demonstrar um outro tipo de interesse no Kanami. Num novo momento em que os dois se reúnem no primário e a gente vê a Shiina sendo uma psicopata matando um calango, algo assim, a Airi vai atrás dos dois, mas antes de alcançá-los ela acaba esbarrando nesse cara mascarado segurando o machado de antes e sai correndo assustada, sensata. Enquanto isso, o Kanami fala pra Shiina que quando ele viu ela tirando a vida do bicho lá, se sentiu mal por um lado, mas também sentiu como se o vazio no peito dele fosse preenchido. Nisso ela fala que o motivo dela pra querer morrer é porque o seu vazio não pode ser preenchido por nada mais. Ela então beija ele e é quando em resposta ele enforca ela. E entrando num tipo de transe, ele se lembra de uma memória de algum tempo atrás até se dar conta do que ele tá fazendo e parar. A Shiina, apesar disso, não odeia o que ele fez. Daí eles vão embora e ela conta que a Airi é a amiga de infância dela, por isso que a garota não sai do seu lado mesmo sabendo do seu segredo. Ela quer meio que tentar curar ela, por assim dizer. Fora isso, os dois encontram perto de um riacho a máscara do carinha lá. E é quando a Shiina comenta com Kanami que essa máscara pertenceu ao responsável por ter esmagado o olho dela, que também foi o seu primeiro amor. Completamente desequilibrada, assim. Não bastando o papo, ela ainda comenta que ela prefere matar animais grandes porque parece mais que ela tá matando uma pessoa de verdade. E nisso o Kanami fica encabulado pensando se ela de fato já matou alguém. O seu devaneio, porém, é quebrado quando ao chegar em casa
casa, ele se depara com uma garota na frente da sua porta. Essa garota é a sua ex, Kaede, que com um semblante vazio se convida pra entrar na casa. No quarto do garoto, ela comenta sobre a Shiina e diz pro Kanami que agora pode aceitar ele, e pede pra que eles voltem. Ele não aceita, mas acaba sendo convencido a dividir a cama com ela. E nós vemos à noite a garota chorando e pedindo desculpas pro pai enquanto dorme. No dia seguinte, a gente entende que é porque ela é agredida por ele, algo que pela fala do Kanami acontece faz tempo. No caminho pra escola, os dois trombam a Shiina e a Kaede acaba contando que dormiu na casa dele, que deixa a garota bem enciumada. Apesar disso, ela e o Kanami seguem depois da aula pro lugar de sempre, onde eles acabam dando de cara com essa moça, que se apresenta como Azami e vemos se tratar de outra suicida. Ela, porém, é simplesmente alguém que não deseja mais viver, e ela inclusive acha imbecil o apreço da Shiina pela morte. A gente também descobre que ela tem um vínculo com a garota, uma pessoa em comum que as duas conhecem, um garoto chamado Himeno, que foi o carinha que esmagou o olho da Shiina e também foi responsável por violentar a Azami. Depois de contar isso, a mulher tenta afastar as ideias tortas da garota quanto à morte e o endeusamento dela pelo Himeno, mas em resposta a Shiina prende ela com a algema e pergunta por que ela tava querendo morrer. A mulher diz que a resposta tá no carro em que ela veio, que dentro do porta-malas tem alguém que ela matou. E quando o Kanami vai lá pra olhar, a Shiina começa a torturar ela. Eu espero que vocês não tenham pretendido gostar dessa personagem em nenhum momento. No carro, porém, não tinha ninguém morto, mas sim o próprio Himeno, que ao dar de cara com o Kanami, começa a mostrar umas músicas pro maluco. É assim, do nada mesmo. No meio disso, o Kanami ouve a Azami gritando e volta correndo. Só que quando ele vê a Shiina torturando a mulher, ele fica com tesão? Parece? Mesmo assim, ele interrompe a garota e a gente tem um momento da Azami do nada tentando convencer os dois de que transar é mais legal do que matar a gente. Ela fala o seguinte: me solta dessa porra que eu me mato na frente de vocês e todo mundo fica feliz. A Shiina acha uma boa, aceita e a mulher de fato pega o estilete da mão dela e corta a própria garganta. Daí a Shiina fica com tesão e agarra o Kanami, daí ele fica com tesão e enforca ela e é isso. Esse é o mangá, espero que vocês tenham gostado. Ao sair do lugar, nem eles encontram o carro, nem o garoto comenta sobre o seu encontro com o Himeno. Eles vão pra casa dele e lá ficam conversando sobre o que rolou, sobre a obsessão bizarra da menina em morte e provavelmente eles se comem, não tenho certeza. No dia seguinte, a Shiina diz que tá com febre e falta na escola, o que abre margem pra Airi ir até o Kanami e confrontar a relação dele com a amiga. Ela culpa ele pela Shiina ter se tornado distante e fica irritada quando ele diz que não tem culpa de nada não. No fim, ela esculacha a carteira dele, mas ele ignora e segue com o dia. Ele vai depois pra sala do primário a pedido da Shiina e lá a encontra não só sem febre, como também desmembrando o cadáver da Asami. Que coisa boa. Ela descreve tudo o que fez e depois chama ele para um encontro em outro dia. Eles então partem juntos, mas se separam no caminho. Chegando em casa, o Kanami vê uma outra pessoa de frente para sua porta. O Himeno, que diz que passou lá porque pensou em dar uma ajudinha para ele. E é quando o garoto entra em casa e... Depois disso, ele falta na escola e a Airi aproveita a situação para tentar conversar com a Shiina dessa vez. Ela quer tentar se aproximar de novo da amiga, mas a Shiina simplesmente não quer mais saber dela e inclusive vai almoçar com a Kaede. E vale mencionar que parece que elas estão flertando nessa cena. Enquanto isso, nós vemos que o Kanami foi morar na casa do pai dele, com a sua meia-irmã Kaoru e a sua mãe adotiva. A gente vê ele se adaptando e fica claro que os dois irmãos odeiam o pai. Uma vez adaptado, o garoto volta para a escola e depois de almoçar com a ex e com a atual, a Shiina leva ele até o primário, onde tem um cadáver de um humano que ela matou. Voltamos à normalidade. Eles passam o tempo deles juntos e na volta pra casa nova, o Kanami dá de cara de novo com o Himeno. E eles conversam num diálogo que deixa mais do que confirmado que foi ele quem matou a mãe do garoto e também que ele é puto obcecado pela Shiina. Na sequência tem uma cena tenebrosa da Kaede sendo abusada pelo pai dela, que a usa como substituta da própria esposa, que foi embora depois de passar pelo mesmo abuso e violência que ele agora direciona à filha. Quando chega na escola, a Kaede é abordada pela Airi, que pede de repente para que ela namore com o Kanami, assim ele se afastaria da Shiina e a Airi poderia tentar afastar ela da sua obsessão com a morte. A Kaede nega e diz que não vê problema nessa obsessão, e quando a Airi pergunta como que ela pode achar esse desejo normal, a garota mostra as marcas que o pai deixou no seu corpo, que desarma completamente a outra e a faz soltar por acidente um... Por que então você continua viva? No outro momento, a Shiina convida o Kanami para sua casa e quando ele tá pra ir embora, a mãe dela chega e faz com que ele fique pro jantar. No dia seguinte, depois de ser agredida novamente pelo pai, a Kaede vai pra escola. Dessa vez, porém, a Shiina percebe que ela tá debilitada e decide levá-la pra sua casa. Lá elas conversam sobre o que tá acontecendo e ela diz que não pretende denunciar o homem porque ela o usa como uma desculpa pra sentir que tem um propósito. As duas então vão dormir juntas e acabam conversando sobre o Kanami, no que a Kaede pergunta o que a Shiina pretende fazer se ele mudar de ideia sobre morrer, e ela responde que se isso
isso acontecer, ela vai morrer sozinha. No dia seguinte, as duas faltam e o Kanami vai pro primário sozinho. É quando o Himeno aparece de novo e fala que o Kanami é diferente da Shiina, que ele se importa com a morte alheia e que ele não quer morrer de verdade, e o aconselha a se afastar da garota. O Kanami fica consternado com a conversa e volta pra casa dentre devaneios. E quando chega, ele tem a surpresa de se deparar com seu pai, que normalmente estaria fora por volta desse horário. Todos eles se sentam pra jantar e é quando ele decide perguntar por que afinal o homem se divorciou da sua mãe. Então o cara responde, o Kanami não gosta da resposta, avança pra cima do homem e depois foge de casa. Boa. No dia seguinte ele falta e sozinha a Shiina acaba sendo provocada pelos colegas que pegam o seu caderno sem permissão e veem as suas anotações. Um deles chama ela de doente e é quando a garota perde o controle e mata todos eles. Mentira, ela só imagina isso. Daí ela cai fora e a Airi vai atrás. Ela tenta de novo convencer a amiga a desistir dos seus planos, mas a Shiina tá mais convicta do que nunca. E sem ter muito mais o que fazer, a Airi começa a chorar. E eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de dó. A Shiina então pega o metrô pra casa e lá ela se encontra com o Himeno, depois de todo esse tempo. Enquanto isso acontece, o Kanami vaga sem rumo conforme se afunda nas memórias do seu passado. Da sua mãe, de como ela sempre o odiou, das coisas que ela dizia, do que o Himeno disse. Mas é quando a Shiina aparece e vendo que ele não tem mais pra onde ir, leva ele pra casa e fala pra mãe que agora ele vai morar com ela. Ela leva ele pro quarto e conta que se encontrou com o Himeno, mas quando ela vai dar os detalhes do que rolou, ele a enforca de novo, de repente enxergando-a como a Kaede e então como a própria mãe. Ele então volta a si e solta ela se desculpando, mas ela não só não fica brava, como o abraça e o agradece por ter nascido. Uma frase que transpassa o que a mãe dele o dizia no passado, uma frase cheia de significado pra ele. Em paralelo a gente vê a Kaede chegando em casa. Ela tinha recém aprendido uma receita com a mãe da Shiina e decide cozinhar pro pai. Mas quando ela abre a porta, vê ele do lado de uma mulher morta. Nisso ele começa a falar um monte de coisa fodida pra garota e avança pra cima dela, e sem opções esfaqueia uma lupa até a morte. Ela se desespera diante do que acabou de fazer, entra em pânico e pensa no Kanami. Ela quer muito ver ele nesse momento, então ela liga, mas ele não a atende. Mas então ela liga pra Shiina e essa a atende. Então ela pede pra encontrar a garota de frente pro prédio da escola na manhã seguinte. Lá, a Kaede sobe no terraço e passa pelas grades. A Shiina chega, recebe a sua ligação e a atende. Na conversa, ela diz que reconhece que tanto ela quanto o Kanami desejam sim continuar vivos, e que o desejo de morte deles desde o princípio era muito mais sobre escapar da vida terrível que eles estavam tendo. A Shiina, porém, deseja muito cumprir a sua promessa de morte com o garoto, e é quando vendo que não teria jeito de tê-lo pra si, a Kaede diz que o ama, agradece a amiga pela amizade e se joga. No mesmo dia, o Kanami é chamado para o hospital onde a Shiina foi parar por ter desmaiado depois de contemplar o ato da amiga. Lá, ele se depara com uma versão completamente diferente da garota, e ao fim da visita recebe carona da mãe dela, que o conta que a menina na verdade é sua filha adotiva, que a mãe biológica morreu 5 anos antes. Nisso nós vemos que a mãe biológica foi quem plantou as ideias tortas na cabeça da garota, e que ela inclusive se matou na frente da filha, se jogando do prédio do hospital, assim como a Kaede fez do da escola, que foi a partir daí que a Shiina começou a ter todo o fascínio pela morte. E ver a Kaede caindo do prédio da escola, portanto, acaba desbloqueando as memórias mais antigas da menina. Porém, também serve como estopim para sua decisão, já que ela depois liga pro Kanami e pede para se encontrar com ele, para que eles enfim possam morrer juntos. Os dois então se dirigem ao primário e se sentam juntos. E no momento decisivo, o Kanami a para. Ele diz que não quer mais isso, que ele não quer mais morrer, que ele quer viver e quer fazer isso junto dela, junto da Shiina. Ela então pergunta se ele tem certeza do que ele tá falando e ele responde que sim, antes dela acertar ele com um taser e o desmaiar. E quando ele acorda... Só que tudo isso não passa de um sonho. Quando ele acorda, na verdade, não encontra mais a Shiina lá. Ele nunca mais a encontra. Nos jornais, junto da notícia da descoberta das vítimas da garota, tem também a notícia do seu desaparecimento. Ela nunca mais é vista. 6 anos se passam e a gente vê que a Kaede, na verdade, sobreviveu à queda, mas ela perdeu o olho e teve a sua memória afetada. O Kanami continua vivo também e ele acaba se encontrando com a Airi num dia. Ela fala pra ele que se arrepende até esse momento de não ter conseguido
querendo salvar a Shiina, porque ela a amava, segundo ela mesma, mais do que o Kaname poderia ter amado. E o mangá termina com ela indo visitar Kaede, que parece bem feliz no hospital, ainda mais, segundo ela, depois de ter recebido uma visita tão especial da Shiina. O mangá acaba e tem algumas coisas pra gente pontuar. Em retrospecto, o Kaname sempre foi mesmo diferente da Shiina nesse lance de morte. Ele tinha a curiosidade, mas não o fascínio dela. Então era até que bem esperado que ele voltasse atrás no final. Quanto a Kaede, o rolê dela era que ela desejava se sentir útil pra alguém. Por isso que ela se apegava ao pai mesmo com o abuso que sofria, mas também por isso ela tentou se vincular de novo ao Kaname, para que ela pudesse escapar do homem através dele, algo que ela não conseguiu. Já a Airi, pelo que o final dá a entender, ela era apaixonada pela Shiina, na verdade. Por isso que ela sofria tanto pelo afastamento da amiga e também pelo seu desejo bizarro de morte. Quanto a Shiina, apesar do final ser ambíguo, eu acredito que ela morreu sim. Que ela se matou depois de desmaiar o Kaname e que o que a Kaede falou no final foi meio que um delírio, meio que uma metáfora. Eu vi alguém falando que sorrir como o sol é uma expressão que meio que simboliza a morte e no finalzinho a Kaede fala que a Shiina tava sorrindo como o sol. Então eu acho que ela morreu sim. E fazendo um apanhado geral, no fim das contas, esse mangá é uma bizarrice do início ao fim. Os dois protagonistas são bizarros, obcecados pela morte, a Shiina em principal, mas o Kaname tem os seus momentos também. A Kaede é uma menina normal que passa pelo inferno por causa do pai, eu queria muito um final feliz pra ela, meio que foi, mas né, daquele jeito. A Airi tem muito da minha simpatia, ela só queria o bem da amiga / crush e sofreu buscando por isso sem sucesso. O Himeno era só um psicopata filho da puta com síndrome de Deus, pau no cu dele, e o resto é resto. No geral eu não achei fantástico, mas me entreteve bastante, foi bem escrito e eu adoro a arte do Satomi Yu, apesar de eu ter um puta pé atrás pela forma como ele retratou um personagem negro no Kekai no Noa. Nem cheguei a comentar nos vídeos na época, mas puta que pariu, hein? Mas falando de Akedo Shoujo, no final foi um mangá até que bem consistente. Não posso dizer que não. Mas e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Você já conhecia? Deixa aí nos comentários, vamos falar sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve e considera se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal. E eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas e a Maria Dioneia. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. E é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando